History Secrets. Nos últimos anos, vídeos e análises geopolíticas começaram a circular amplamente pela internet. Algumas delas fazem previsões ousadas sobre o futuro da ordem mundial. Entre essas previsões, uma chamou atenção em particular: a ideia de que um eventual conflito entre Estados Unidos e Irã poderia transformar profundamente o equilíbrio global. Segundo essa interpretação, esse conflito não seria apenas uma guerra regional. Seria uma disputa com impactos muito mais amplos. Uma guerra de desgaste. Uma guerra econômica. Uma guerra estratégica. Alguns analistas argumentam que o Irã teria se preparado durante décadas para enfrentar pressões externas, desenvolvendo redes regionais de aliados, milícias, grupos armados, estratégias indiretas de combate. Dentro dessa lógica, em vez de confrontar diretamente uma potência militar superior, a estratégia seria enfraquecer lentamente a infraestrutura econômica e política do adversário. Ataques indiretos. Pressão sobre rotas energéticas. Instabilidade regional. Uma das áreas centrais dessa disputa seria justamente o Golfo Pérsico, região por onde passa uma parcela significativa do petróleo global, e onde se localizam diversas infraestruturas energéticas críticas. Nesse cenário, qualquer interrupção nas rotas energéticas poderia provocar efeitos em cadeia: aumento no preço do petróleo, pressão sobre mercados financeiros, impactos na economia global. Mas especialistas também destacam um ponto importante: determinar quem vence ou perde uma guerra moderna pode ser extremamente complexo, especialmente quando não há invasão territorial direta. Em conflitos tradicionais, a derrota costuma ser definida por objetivos claros: conquista de território, queda de governos, rendição formal. Mas em conflitos contemporâneos, os objetivos podem ser muito mais fluidos: destruir capacidades militares, enfraquecer adversários, reduzir influência regional. Nesse contexto, o sucesso ou fracasso depende de quais metas foram realmente estabelecidas e se essas metas foram atingidas. Por exemplo, algumas operações militares modernas focam em objetivos limitadosos: neutralizar determinadas infraestruturas, destruir arsenais específicos, reduzir a capacidade militar do adversário. Quando esses objetivos são alcançados, a operação pode ser considerada bem-sucedida mesmo sem mudanças políticas profundas. Mas se metas mais ambiciosas forem estabelecidas, como mudança de regime, o conflito pode se tornar muito mais longo e imprevisível. Outro fator importante é a evolução tecnológica dos conflitos. Arsenais subterrâneos, redes de túneis, bases escondidas em regiões montanhosas. Essas estruturas podem dificultar a neutralização completa de sistemas militares. Além disso, drones e mísseis de médio alcance passaram a desempenhar papel cada vez mais relevante em conflitos contemporâneos. Essas tecnologias permitem ataques relativamente baratos contra alvos estratégicos. Por outro lado, potências militares tradicionais ainda possuem vantagens significativas: superioridade aérea, satélites de vigilância, sistemas avançados de inteligência. Essa combinação cria um tipo de conflito que muitos analistas descrevem como a guerra de atrito tecnológico BIAR. Um confronto em que cada lado tenta destruir gradualmente a capacidade operacional do outro. Dentro dessa lógica, o tempo passa a ser um fator crucial. Quem consegue sustentar operações por mais tempo? Quem consegue manter recursos? Quem consegue preservar alianças? Outro elemento importante nesse tipo de guerra é a dimensão política interna.
Conflitos prolongados podem gerar pressões internas nos países envolvidos, custos econômicos, impactos sociais, debates políticos. Por essa razão, muitos conflitos contemporâneos acabam sendo encerrados não apenas por vitórias militares claras, mas por decisões políticas, mudança de estratégia, definição de objetivos. Em última análise, guerras modernas raramente produzem conclusões simples. Elas produzem equilíbrios temporários, acordos instáveis, novas disputas estratégicas. Talvez seja por isso que previsões absolutas sobre resultados de conflitos costumam ser tão difíceis. Geopolítica raramente segue roteiros previsíveis. O que parece inevitável em um momento pode se transformar rapidamente quando novas variáveis entram em jogo. Tecnologia, alianças, mudanças internas. E no centro de todas essas dinâmicas permanece uma realidade constante da história. O equilíbrio de poder global está sempre em transformação. Quando se observa um conflito moderno com atenção, surge uma questão fundamental. O que significa realmente haver vencer uma guerra? Durante grande parte da história, a resposta parecia relativamente simples. Um exército invade um território, derrota o adversário, conquista cidades e impõe um novo governo. Mas muitos conflitos contemporâneos não seguem mais esse modelo. Em vez de invasões diretas, vemos operações limitadas, bombardeios estratégicos, ataques à infraestrutura militar, pressão econômica. Nessas circunstâncias, o resultado da guerra depende muito mais dos objetivos estabelecidos. Se um país define como objetivo destruir determinadas capacidades militares do adversário, então o sucesso da operação será medido por esse critério. Por exemplo, neutralizar sistemas de mísseis, reduzir infraestrutura militar, destruir instalações estratégicas. Esses podem ser objetivos operacionais específicos. Já metas mais ambiciosas, como derrubar um governo ou transformar completamente um sistema político, costumam ser muito mais difíceis de alcançar e frequentemente exigem ocupação militar prolongada. Por essa razão, muitos países evitam hoje enviar grandes contingentes de tropas terrestres para conflitos prolongados. Esse tipo de operação pode gerar custos humanos e políticos elevados. Em vez disso, algumas estratégias modernas priorizam superioridade aérea, controle do espaço aéreo, monitoramento constante do território adversário. Quando um país consegue controlar o espaço aéreo de outro, passa a ter vantagem significativa. Pode monitorar movimentações militares, detectar lançadores de mísseis, identificar atividades logísticas. Isso cria um tipo de conflito baseado em desgaste gradual. Cada lado tenta reduzir a capacidade militar do outro ao longo do tempo. No caso do Irã, por exemplo, parte da infraestrutura militar foi construída em instalações subterrâneas, bunkers, túneis, complexos escondidos em regiões montanhosas. Essas estruturas dificultam ataques diretos, mas também podem apresentar limitações logísticas. Equipamentos precisam eventualmente sair dessas instalações para serem utilizados, e nesse momento podem se tornar vulneráveis. Esse tipo de dinâmica transforma o conflito em uma corrida contra o tempo. Cada lado tenta destruir o estoque de recursos militares do adversário antes que o próprio arsenal se esgote. Outro fator importante é a complexidade do programa nuclear iraniano. Diferente de algumas instalações militares concentradas, esse programa está distribuído em diferentes locais, alguns deles profundamente enterrados ou protegidos. Isso torna operações militares mais difíceis.
Requer vigilância constante, inteligência detalhada e operações repetidas ao longo do tempo. Além disso, conflitos contemporâneos frequentemente incluem estratégias indiretas, pressão política interna, apoio a grupos regionais, tentativas de enfraquecer governos adversários por meios não convencionais. Essas estratégias podem incluir apoio a grupos políticos internos, incentivo a movimentos regionais, ou tentativas de gerar instabilidade dentro do país adversário. Esse tipo de abordagem mostra como as guerras modernas se tornaram mais complexas. Elas envolvem dimensões militares, políticas, econômicas e sociais ao mesmo tempo. Por isso, o resultado final de um conflito raramente depende apenas de vitórias militares diretas. Ele depende também da capacidade de cada país sustentar pressão ao longo do tempo. Capacidade econômica. Estabilidade política interna. Apoio internacional. Todos esses fatores influenciam o desfecho. É por essa razão que muitos conflitos terminam não com vitórias absolutas, mas com novos equilíbrios temporários. Acordos, cessares-fogo, mudanças estratégicas. No final, guerras modernas muitas vezes redefinem o equilíbrio de poder sem necessariamente produzir vencedores claros. E talvez essa seja uma das características mais marcantes do sistema internacional contemporâneo. Conflitos que raramente terminam de forma definitiva, mas que continuam moldando lentamente a ordem global. Durante muito tempo, esse episódio da história foi considerado encerrado. Mas existe um documento antigo, um registro pouco conhecido, que levanta dúvidas inquietantes sobre o que realmente aconteceu. Alguns pesquisadores acreditam que ele pode revelar uma versão completamente diferente dos fatos. Mas até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente o seu conteúdo. Talvez porque algumas verdades da história ainda não estejam prontas para serem reveladas. History Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados. History Secrets. Para entender o que pode acontecer nos próximos anos, alguns analistas começam observando um padrão recorrente na história: o ciclo de ascensão, declínio e colapso das sociedades. Esses três estágios aparecem repetidamente ao longo da história humana. Impérios surgem, crescem rapidamente, estabilizam-se por um período e, eventualmente, entram em declínio. Mas é importante entender que declínio não significa necessariamente que tudo piora imediatamente. Declínio muitas vezes significa apenas que o progresso desacelera. As coisas deixam de melhorar e começam a estagnar. Já o colapso é diferente. O colapso acontece quando uma sociedade perde rapidamente sua estabilidade. Instituições deixam de funcionar. Conflitos se intensificam. E a ordem social começa a se desintegrar. Cada uma dessas fases possui características específicas. Durante a fase de ascensão, sociedades costumam ser abertas a. Abertura significa algo simples: oportunidade. Pessoas pobres podem enriquecer. Talento é valorizado. Inovação é incentivada. Críticas são vistas como úteis. Em sociedades em ascensão, o debate público é encorajado. Ideias novas são discutidas. Erros são corrigidos rapidamente. Essa energia coletiva impulsiona crescimento econômico e cultural. Curiosamente, esse fenômeno não depende necessariamente do sistema político.
Diferentes regimes podem passar por fases de abertura quando estão em ascensão. Na metade do século XX, por exemplo, tanto os Estados Unidos quanto a China experimentaram períodos de grande mobilização social. Ambos buscavam construir sociedades fortes e inovadoras. Mas conforme o tempo passa, mudanças começam a ocorrer. Quando sociedades entram na fase de declínio, estruturas burocráticas tendem a crescer. Burocracia surge quando instituições tentam preservar estabilidade. Funcionários passam a criar regras cada vez mais detalhadas. Processos administrativos tornam-se mais complexos. Organizações passam a se preocupar mais em manter o sistema existente do que em inovar. Nesse estágio, a prioridade deixa de ser progresso. A prioridade passa a ser estabilidade. Manter tudo funcionando exatamente como está. Mas quando o declínio se aprofunda, algo mais acontece. A sociedade pode entrar em uma fase autoritária. Nesse estágio, o poder deixa de depender do consentimento e passa a depender da força. Para ilustrar essa diferença, imagine 3 formas de tomar uma decisão simples. Escolher onde almoçar. Na fase de ascensão, todos discutem, debatem opções e decidem juntos através de consenso ou votação. Na fase de declínio, o processo muda. A decisão ainda parece voluntária, mas alguém manipula informações para influenciar o resultado, talvez prometendo vantagens que não existem. Já na fase de colapso, não há mais negociação. Alguém simplesmente impõe a decisão, e quem desobedecer enfrenta punições. Esse modelo pode ser resumido em 3 palavras: consentimento, engano, coerção. Outro aspecto importante envolve as relações sociais. Durante a ascensão, as pessoas sentem que fazem parte de um projeto coletivo. Existe empatia. Existe cooperação. Existe confiança. Na fase de declínio, o foco muda. Agora a prioridade é manter o status quo. Evitar mudanças que possam ameaçar o sistema. Já no colapso, o instinto dominante passa a ser sobrevivência. Indivíduos e grupos passam a agir em defesa própria, mesmo que isso signifique conflito direto com outros. Outro detalhe interessante envolve o ritmo dessas transformações. A ascensão costuma ser rápida. O declínio costuma ser lento. Mas o colapso pode ocorrer de forma repentina. Muitas pessoas acreditam que uma sociedade em declínio continuará existindo indefinidamente. Mas a história mostra algo diferente. Colapsos costumam ocorrer quando múltiplas crises surgem ao mesmo tempo. Guerras, crises econômicas, desastres ambientais, pandemias. Individuais, essas crises podem ser administradas. Mas quando várias ocorrem simultaneamente, o sistema pode ficar sobrecarregado. Esse fenômeno é frequentemente chamado de tempestade perfeita. Sociedades normalmente se preparam para problemas específicos. Um plano para lidar com guerra, outro para lidar com epidemias, outro para lidar com crises econômicas. Mas raramente estão preparadas para enfrentar todos esses problemas ao mesmo tempo. Quando isso acontece, as instituições podem falhar rapidamente. Existe ainda outro fator importante: a capacidade de crítica interna. Durante a fase de ascensão, pessoas que criticam o sistema são valorizadas. Elas ajudam a corrigir erros. Mas em fases mais avançadas de declínio, críticas podem ser vistas como ameaças. Quem aponta problemas passa a ser tratado como inimigo. Isso cria um paradoxo. Quanto mais um sistema precisa de críticas para se adaptar, menos ele tolera essas críticas.
Como resultado, sociedades podem perder a capacidade de se preparar para ameaças futuras. Problemas se acumulam, e quando crises surgem, já é tarde demais para reagir. Com base nesse modelo histórico, alguns analistas tentam fazer previsões sobre o futuro, especialmente para o mundo ocidental. Uma das previsões mais discutidas envolve o enfraquecimento de liberdades democráticas. À medida que sistemas entram em fases de declínio, governos podem adotar medidas mais autoritárias. Outra previsão envolve dificuldades econômicas. Quando os cidadãos perdem confiança no sistema, motivação para trabalhar e investir pode diminuir. Isso reduz crescimento econômico. Outro fenômeno possível é o aumento de fluxos migratórios. Governos podem recorrer à imigração para compensar falta de mão de obra. Mas mudanças demográficas rápidas também podem gerar tensões sociais, especialmente quando populações locais sentem que sua identidade cultural está ameaçada. Essas tensões podem evoluir para conflitos internos, protestos, violência política, divisões ideológicas profundas. Por fim, alguns analistas acreditam que governos podem recorrer a conflitos externos para lidar com crises internas. Guerras podem servir como forma de mobilizar a população ou redirecionar tensões sociais. Isso não significa necessariamente que essas previsões se concretizarão. Elas representam apenas hipóteses baseadas em padrões históricos. Modelos analíticos são ferramentas. Eles ajudam a interpretar tendências. Mas o futuro nunca é totalmente previsível. Se essas previsões se confirmarem nos próximos 5 ou 10 anos, o modelo ganhará credibilidade. Caso contrário, será necessário revisá-lo. Esse é o verdadeiro objetivo de qualquer teoria histórica. Não impor certezas, mas oferecer estruturas que nos ajudem a compreender como o poder e as sociedades evoluem ao longo do tempo. Se aceitarmos esse modelo de ascensão, declínio e colapso, surge então a pergunta central: o que isso significa para o mundo atual? E especialmente para os próximos 5 a 10 anos? Segundo essa interpretação, muitas sociedades ocidentais podem estar entrando em uma fase avançada de declínio. Isso não significa necessariamente que tudo esteja desmoronando imediatamente, mas indica que certos sinais estruturais começam a aparecer. O primeiro sinal envolve liberdade política. Em sociedades jovens e em ascensão, liberdade de expressão costuma ser ampla. Debate público é incentivado. Críticas ajudam a melhorar o sistema. Mas conforme instituições envelhecem e se tornam mais rígidas, o espaço para críticas pode diminuir. Governos passam a enxergar opositores como ameaças. Medidas de controle político começam a se expandir. Isso pode levar ao enfraquecimento gradual da democracia. Leis de emergência. Maior uso de forças de segurança. Restrição de determinados tipos de discurso. Segundo essa análise, esse fenômeno já pode ser observado em várias partes do mundo. Não apenas em regimes autoritários tradicionais, mas também em democracias consolidadas. A segunda previsão envolve economia. Quando a confiança social diminui, a motivação coletiva também diminui. Pessoas passam a sentir que o sistema não funciona para elas. Se cidadãos acreditam que o esforço não será recompensado de forma justa, a produtividade pode cair. Investimentos diminuem. Inovação desacelera. Isso pode gerar períodos de estagnação econômica, ou até crises mais profundas. A terceira consequência possível envolve imigração. Governos podem tentar compensar declínio demográfico ou falta de mão de obra trazendo trabalhadores estrangeiros.
Do ponto de vista econômico, isso pode parecer uma solução prática. Mas mudanças demográficas rápidas também podem gerar tensões culturais e políticas. Populações locais podem sentir que sua identidade está sendo substituída. E conflitos sociais podem surgir a partir dessa percepção. Isso nos leva à quarta previsão: conflitos internos. Quando desigualdade, tensões culturais e polarização política se combinam, sociedades podem enfrentar episódios de violência civil. Esses conflitos nem sempre assumem forma de guerras abertas. Podem surgir como protestos violentos, conflitos entre grupos ideológicos, ou episódios isolados de violência política. Mas mesmo conflitos fragmentados podem corroer estabilidade social, especialmente quando instituições perdem legitimidade. A quinta previsão envolve conflitos externos. Historicamente, governos em crise interna às vezes recorrem a guerras externas. Guerras podem mobilizar patriotismo, podem redirecionar frustrações internas e podem fortalecer governos temporariamente. Durante guerras, populações frequentemente aceitam restrições que normalmente rejeitariam. Controles econômicos, leis de emergência, ampliação do poder executivo. Por essa razão, alguns analistas acreditam que conflitos internacionais podem se tornar mais frequentes em períodos de instabilidade interna. É importante lembrar que essas previsões não descrevem uma sequência fixa. Esses fenômenos podem ocorrer simultaneamente, ou em ordens diferentes. Liberdade política pode diminuir ao mesmo tempo que crises econômicas surgem. Imigração pode aumentar enquanto tensões sociais se intensificam. Conflitos externos podem aparecer em meio a crises internas. Esse tipo de combinação cria ambientes altamente instáveis. Ambientes nos quais decisões políticas tornam-se cada vez mais difíceis. Ainda assim, esse modelo não pretende ser uma profecia inevitável. Ele é apenas uma ferramenta analítica, uma forma de interpretar padrões históricos. Se as próximas décadas seguirem esse padrão, o modelo terá demonstrado alguma utilidade. Se os acontecimentos tomarem outro rumo, será necessário revisá-lo. Essa é a natureza de qualquer teoria sobre a história. Ela tenta identificar padrões, mas precisa sempre permanecer aberta à revisão. Porque o futuro raramente segue exatamente o roteiro que esperamos. Mudanças tecnológicas inesperadas podem alterar trajetórias históricas. Novas lideranças podem transformar sistemas políticos. Crises podem gerar reformas profundas. A história humana é cheia de surpresas. Impérios considerados invencíveis já desapareceram. Sociedades consideradas frágeis já se tornaram potências. Por isso, compreender os mecanismos de ascensão e declínio não significa aceitar fatalismo. Significa apenas tentar entender melhor as forças que moldam o mundo. Se conseguirmos compreender essas forças, talvez possamos agir de maneira mais consciente. Talvez possamos evitar certos erros do passado. E talvez possamos construir sistemas mais equilibrados no futuro. Porque no final das contas, teorias sobre poder e história não são apenas exercícios intelectuais. Elas são tentativas de responder uma pergunta essencial: como as sociedades humanas podem sobreviver e prosperar ao longo do tempo? E essa continua sendo uma das perguntas mais importantes do nosso tempo. Durante séculos, historiadores tentaram reconstruir o passado a partir das pistas disponíveis. Mas cada descoberta levanta novas perguntas. Porque quanto mais aprendemos sobre a história, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Mas qual verdade ainda está esperando para ser descoberta? Story Secrets. Porque alguns segredos da história
ainda estão esperando para serem revelados. History Secrets. Uma das afirmações mais provocativas na história das religiões é a seguinte: Jesus não teria fundado o cristianismo. Segundo essa interpretação, o verdadeiro fundador do cristianismo institucional teria sido Paulo de Tarso. Essa ideia surge em debates acadêmicos e históricos sobre como as religiões se transformam ao longo do tempo. E levanta uma questão fundamental: qual era realmente a mensagem original de Jesus? Alguns estudiosos sugerem que os ensinamentos de Jesus possuíam características próximas de tradições místicas antigas, especialmente correntes que hoje chamamos de gnósticas. O gnosticismo não era uma única religião organizada. Era um conjunto de correntes espirituais que enfatizavam o conhecimento interior. A palavra gnose significa exatamente isso: conhecimento profundo ou espiritual. Segundo essa visão, muitas tradições religiosas operavam em diferentes níveis de ensinamento: uma camada pública, uma camada interna e uma camada secreta. A camada pública continha ensinamentos morais acessíveis a todos, mensagens sobre compaixão, perdão e justiça. Nos evangelhos canônicos, encontramos muitas dessas mensagens. Por exemplo, o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essas palavras apresentam uma ética radical. Valorizam humildade, generosidade e cuidado com os marginalizados. Mas alguns textos antigos sugerem que existiam também ensinamentos mais profundos destinados a discípulos próximos. Entre esses textos está o chamado Evangelho de Tomé, um manuscrito descoberto em 1945, na região de Nag Hammadi, no Egito. Esse documento faz parte de uma coleção de escritos gnósticos que oferecem interpretações diferentes dos ensinamentos de Jesus. Uma das frases mais conhecidas desse evangelho afirma: há uma luz dentro do ser humano, e se essa luz brilhar, iluminará o mundo. Essa linguagem sugere uma visão espiritual baseada na transformação interior. A ideia de que cada pessoa possui uma centelha divina. Segundo tradições gnósticas, o conhecimento dessa centelha permitiria ao indivíduo transcender a realidade material. Muitas dessas ideias possuem paralelos com filosofias antigas, como o platonismo, e também com tradições espirituais orientais. Em algumas versões do pensamento gnóstico, o universo material é visto como imperfeito, ou até como resultado de um erro cósmico. Nessas narrativas, existe um princípio divino supremo, chamado por alguns textos de mônada. A partir desse princípio, surgem diferentes níveis de realidade espiritual. Segundo certas interpretações gnósticas, o mundo material teria sido criado por uma entidade imperfeita, às vezes chamada de demiurgo. Essa entidade não compreenderia plenamente a realidade divina superior, e por isso criaria um mundo marcado por sofrimento e imperfeição. Dentro desse mundo, porém, seres humanos carregariam fragmentos da luz divina original. A missão espiritual seria reconhecer essa luz interior e buscar conhecimento que permita retornar à realidade divina. Nesse contexto, Jesus poderia ser interpretado como um mestre espiritual que veio revelar esse conhecimento.
Suas parábolas e ensinamentos poderiam então ser vistos como pistas simbólicas para esse despertar interior. Mas essa interpretação representa apenas uma das muitas maneiras de entender a história do cristianismo primitivo. Ao longo dos primeiros séculos, diferentes comunidades cristãs desenvolveram interpretações distintas sobre a mensagem de Jesus. Algumas enfatizavam conhecimento espiritual interior. Outras enfatizavam fé, redenção e salvação. Gradualmente, uma dessas interpretações se tornou dominante. Aquela associada aos escritos de Paulo e à teologia, desenvolvida pelas primeiras igrejas cristãs. Essa tradição enfatizava que Jesus morreu para redimir os pecados da humanidade, e que sua ressurreição oferecia salvação a todos os que acreditassem. Ao longo dos séculos, essa visão tornou-se o núcleo do cristianismo institucional. Enquanto isso, muitas correntes gnósticas foram consideradas heréticas, e seus textos desapareceram ou foram preservados apenas em pequenos círculos. A descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi no século XX reacendeu o interesse acadêmico por essas tradições esquecidas. Hoje, estudiosos continuam debatendo como esses diferentes movimentos contribuíram para a formação do cristianismo. Esse debate revela algo importante sobre a história das religiões. Elas raramente surgem prontas e definidas. Elas evoluem, se transformam e refletem debates teológicos, culturais e políticos de cada época. Por isso, compreender as origens do cristianismo envolve analisar múltiplas tradições, múltiplos textos e múltiplas interpretações. E talvez essa diversidade revele algo essencial sobre a própria busca espiritual humana. Uma busca contínua por significado, por verdade e por compreensão mais profunda da realidade. Independentemente das interpretações específicas, os ensinamentos atribuídos a Jesus continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Seja através da compaixão, do perdão ou da busca por uma transformação interior. Esses valores permanecem centrais em muitas tradições espirituais até hoje. Para compreender como essas ideias evoluíram, é necessário observar o contexto histórico em que Jesus viveu. A região da Judéia no primeiro século estava sob domínio do Império Romano. Esse era um período de intensa tensão política e religiosa. Diversos grupos judaicos disputavam autoridade espiritual. Entre eles, estavam os fariseus e os essênios. Cada grupo possuía interpretações diferentes da lei religiosa e do futuro do povo judeu. Ao mesmo tempo, muitos judeus acreditavam que o mundo estava se aproximando de uma transformação profunda. Esperavam a chegada de um Messias, uma figura que restauraria a justiça e libertaria o povo. Nesse ambiente de expectativa apocalíptica, surgiam frequentemente pregadores e profetas. Alguns anunciavam reformas religiosas. Outros pregavam mudanças políticas. Jesus aparece nesse cenário como um mestre itinerante. Alguém que ensinava através de parábolas. Histórias simples, com significados profundos. Seus ensinamentos atraíam seguidores, mas também despertavam desconfiança entre autoridades religiosas. Além disso, qualquer movimento popular podia ser visto pelos romanos como potencial ameaça política. Por essa razão, líderes religiosos e autoridades romanas frequentemente reagiam rapidamente a figuras consideradas agitadoras. Segundo os relatos tradicionais, Jesus foi preso em Jerusalém, julgado e condenado à crucificação. A crucificação era uma punição reservada pelo Império Romano para crimes graves.
especialmente rebelião ou ameaça à ordem pública. Mas algo inesperado aconteceu após sua morte. Em vez de desaparecer, a memória de Jesus começou a se expandir. Seus seguidores passaram a divulgar seus ensinamentos e a interpretar sua morte como evento de significado espiritual profundo. Em muitos casos, a execução de um líder religioso pode fortalecer o impacto de sua mensagem. O martírio transforma a figura executada em símbolo. Um símbolo de injustiça, de coragem ou de revelação espiritual. Esse fenômeno já ocorreu diversas vezes ao longo da história. Quando uma autoridade tenta silenciar uma voz dissidente, pode acabar amplificando sua influência. Após a morte de Jesus, diferentes comunidades começaram a interpretar sua vida e seus ensinamentos de maneiras variadas. Algumas enfatizavam seu papel como mestre espiritual. Outras enfatizavam seu papel como Messias Redentor. Entre as figuras mais importantes nesse processo estava Paulo de Tarso, um missionário que viajou extensivamente pelo mundo romano. Paulo reinterpretou a mensagem de Jesus para um público mais amplo, incluindo pessoas que não pertenciam à tradição judaica. Seus escritos enfatizavam a ideia de salvação universal, a crença de que a morte e ressurreição de Jesus ofereciam redenção para toda a humanidade. Essas ideias se tornaram centrais para a teologia cristã, que se desenvolveria nos séculos seguintes. Gradualmente, comunidades cristãs organizaram textos considerados autorizados. Esses textos formariam o que hoje conhecemos como o Novo Testamento. Outros escritos, como muitos textos gnósticos, acabaram ficando fora do cânon oficial. Ainda assim, esses textos preservam perspectivas alternativas sobre os primeiros séculos do cristianismo e ajudam historiadores a compreender a diversidade de ideias presentes naquele período. O processo de formação de uma religião institucional envolve escolhas, debates teológicos e disputas de interpretação. Com o tempo, algumas interpretações tornam-se predominantes, enquanto outras permanecem como tradições paralelas. No caso do cristianismo, a interpretação que enfatiza a redenção através da fé tornou-se dominante. Essa visão moldou igrejas, doutrinas e instituições ao longo de 2000 anos. Mas o interesse contemporâneo por textos gnósticos mostra que muitas perguntas continuam abertas. Perguntas sobre o significado original dos ensinamentos de Jesus, sobre como diferentes comunidades compreenderam sua mensagem, e sobre como ideias religiosas evoluem ao longo do tempo. Essas discussões não diminuem a importância histórica ou espiritual do cristianismo. Pelo contrário, elas revelam a riqueza e complexidade de suas origens. Porque toda tradição religiosa é também uma história humana. Uma história de busca, de interpretação e de transformação ao longo dos séculos. Talvez seja justamente essa capacidade de adaptação que permite às religiões continuar influenciando a sociedade por tantos séculos. E talvez por isso a figura de Jesus continue sendo objeto de estudo, reflexão e inspiração em diferentes culturas e tradições ao redor do mundo. A história é feita de fatos, mas também de perguntas sem resposta. O que realmente aconteceu? Quem estava por trás desses eventos? E quais verdades ainda permanecem escondidas? Em Story Secrets, continuamos explorando os mistérios que atravessaram os séculos. Inscreva-se no canal e continue essa jornada pela história. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.